Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras. Na edição de hoje, vamos entender o que esperamos para o Bitcoin no decorrer dessa semana, com o Bitcoin iniciando a semana com um processo de correção, se aproximando de níveis de suportes importantes que vínhamos monitorando da última edição para cá. O preço do Bitcoin teve, na semana passada, uma semana bastante volátil, onde tivemos a divulgação de dados econômicos que deixaram incertezas e outros dados que deixaram um cenário otimista. Com isso, nós tivemos uma sinalização mista do cenário macroeconômico, fazendo com que o Bitcoin tivesse uma semana muito volátil e fechasse o gráfico semanal do último domingo para cá com uma posição mais lateral, mantendo os mesmos níveis praticamente. E aí, logo nesse início de semana, com uma aversão a risco causada, uma guerra que foi iniciada no último final de semana, os principais mercados iniciam a semana com processo de correção e o Bitcoin também. Então vamos entender o que podemos esperar a partir desse cenário, primeiro falando sobre as possibilidades gráficas e depois entendendo o que podemos esperar para cada uma de nossas carteiras. Quanto ao cenário macroeconômico, podemos esperar mais volatilidade, dados referente à inflação de preços vão ser divulgados na quinta-feira dessa semana, às 9h30 da manhã. Consideramos esse o dado mais relevante para estar monitorando, já que isso pode trazer uma sinalização quanto à inflação, se teremos ou não um contexto mais inflacionário. Então agora vamos para a tela aprofundar na análise gráfica. Então olha só, criptomaníacos, o Bitcoin inicia a semana com um viés muito parecido, né, com a segunda-feira da semana passada, que foi esse candle aqui. O preço estava caminhando numa ascendente e aí iniciou a semana em baixa, mas durante toda a semana passada manteve os principais suportes que eu deixei marcado aqui para vocês, com linhas amarelas. O preço ainda respeita, então, essa tendência de alta que a gente consegue visualizar aqui, tá? E é importante ressaltar que esse ainda é um processo de correção natural e saudável, que ainda pode trazer a continuação do movimento de alta. Observem que no gráfico semanal nós temos o Bitcoin nesse momento testando médias rápidas com a média de 9, que é a linha amarela, cruzando acima da média de 21 períodos. No gráfico diário, o Bitcoin testa nesse momento, né, a região da média de 100 e da média de 21. Suporte importante também, levando em consideração as médias móveis. Se a gente traçar uma Fibonacci nesse movimento, também vemos que o preço ainda mantém pontos de retração de Fibo. Então, quer dizer, apesar da correção e dessa aversão a risco nesse início de semana, Bitcoin ainda respeita níveis de suportes importantes e vem brigando fortemente para consolidar nessa região que vai desde os $27.300 até o nível ali dos 28.400 aproximadamente. Então, o que esperamos aqui para o Bitcoin nesse início de semana é justamente a continuação de uma consolidação nesse nível, podendo haver aqui um teste ainda nesses próximos níveis de suporte. Então, enquanto o Bitcoin estiver acima dessa estrutura de alta, respeitando esses níveis, consideramos que qualquer correção é uma correção para a continuação do movimento de alta. Vale ressaltar, conforme eu mencionei na introdução, nós temos aí a expectativa de uma semana volátil, devido à divulgação do IPC, né, o CPI, que vai trazer sinalizações quanto ao que nós podemos esperar em relação à inflação de preços, e isso pode trazer uma volatilidade adicional. Consideramos muito positivo se o Bitcoin conseguir manter esse nível de suporte, mesmo com sinalizações macroeconômicas negativas. Então, com o preço mantendo essa estrutura de alta, ainda temos a oportunidade de ver o Bitcoin brigando para fazer o rompimento dessa próxima barreira aqui, que a gente vem monitorando nas últimas semanas, na casa dos $28.900. Então, nós temos uma semana desafiadora pela frente, onde a gente pode ver volatilidade perto desse nível, e isso pode trazer mudanças para os nossos produtos, para as nossas carteiras. E aí podemos falar um pouco disso a partir de agora. Primeiro vamos falar da carteira Alt Season. Carteira Alt Season, nesse início de semana, é a que tende a ter menos impacto, já que nós estamos posicionados na maioria dos ativos de forma fracionada, e nós temos aqui algumas posições que ainda estão com o contexto de uma valorização. Porém, caso o Bitcoin não segure nesse nível de suporte, é esperado uma correção do BTC
mais acentuada, que poderia levar o preço lá para baixo, perto desses 24.700 dólares. Então, caso isso se concretize, nós vamos desfazer posições de algumas altcoins da carteira Alt-Season. Então, você que está operando a carteira Alt-Season de forma manual, fique atento ao grupo, tá? Porém, se o preço do Bitcoin manter esses níveis de suportes, enquanto ele estiver mantendo esses níveis de suportes, seguimos posicionados nas altcoins da carteira Alt-Season. Então, esperamos por uma semana volátil para essas altcoins, é claro. Estão começando a semana em baixa, conforme vocês conseguem ver aqui do lado direito. E esperamos aqui por uma semana onde esses ativos consolidem em níveis de suportes para depois continuar o seu movimento ascendente com o Bitcoin, conseguindo manter também esses níveis de suportes que a gente mencionou agora há pouco. Agora vamos falar da carteira Alt-Factor. Carteira Alt-Factor começa a semana com viés negativo também, depois do nosso último rebalanceamento. O mercado continuou seu processo de correção e observem que a carteira está se aproximando do nível de postura defensiva e caso a gente veja um fechamento diário abaixo do nosso gatilho de exposição, sairemos das altcoins que estamos posicionados. Então, como nós temos uma semana volátil, a carteira Alt-Factor pode sofrer com a nossa postura defensiva sendo ativada e desativada algumas vezes. Então, o que podemos acabar fazendo para ter um viés mais conservador para essa carteira, que já é bastante arrojada, caso a nossa postura defensiva para a carteira Alt-Factor seja ativada, nós vamos realizar a venda dos ativos. Porém, se em algum momento da semana desativar a nossa postura defensiva também, nós vamos aguardar para voltar a ficar posicionado nas altcoins no fechamento semanal. Porque conforme eu mencionei, essa pode ser uma semana muito volátil, onde o preço do Bitcoin pode ficar ativando e desativando a nossa postura defensiva várias vezes. Como nós estamos falando de uma carteira mais arrojada que se expõe às altcoins, se a gente ficar comprando e vendendo essas altcoins no meio desse caminho, pode trazer um contexto muito negativo. Visando a proteção, nós faríamos então apenas a desativação da postura defensiva no fechamento semanal, caso isso aconteça. Então, carteira Alt-Factor, pode haver mudanças no decorrer da semana, com o Bitcoin tendo uma semana aí desafiadora, uma semana muito volátil. Então, muita atenção, você que não utiliza da automatização na carteira Alt-Factor. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira HODL. A carteira HODL segue posicionada em Bitcoin e uma altcoin nesse momento, e nós temos o contexto da carteira com o preço do Bitcoin se aproximando do nosso nível de postura defensiva. Conforme publicamos no relatório, nós podemos ter uma semana onde a nossa postura defensiva da carteira HODL pode ser ativada e desativada algumas vezes. Observe que o preço se aproxima nesse momento do ponto de postura defensiva. E com isso se concretizando, nós vamos comprar e vender no fechamento do dia, conforme acontecer essas indicações. Então, você que não utiliza da automatização, confira na plataforma, já está disponível o relatório de compra e venda para você ter esses níveis atualizados. Lembrando que nós já estamos de fora de Ethereum, então nós temos um stop de compra para Ethereum, caso ela volte a subir, e temos um stop de venda para o Bitcoin, logo abaixo desse nível do nosso gatilho, por volta dos 27.300 dólares, visando a proteção. Então, o Bitcoin está nessa estrutura de alta aqui, a gente está com um stop próximo do nosso nível de compra, tende a ser ali muito próximo do 0 a 0, caso a nossa postura defensiva seja ativada. E se isso concretizar, nós vamos aguardar pela continuação do processo de correção, que poderia levar o Bitcoin perto de uma nova entrada fracionada. Lembrando que atualmente nós estamos posicionados em Matic e seguimos carregando essa posição independente da movimentação do Bitcoin, pois ela não está correlacionada com a postura defensiva do Bitcoin em si. Agora quero falar com você que chegou por agora na carteira, está em dúvida se deve ou não fazer o seu rebalanceamento. Observem que o preço do Bitcoin está na região, né, do nosso nível de postura defensiva, e quanto mais próximo do nosso gatilho de exposição, mais interessante para você fazer o seu rebalanceamento. Então a orientação dessa semana é muito simples. Ao fazer a sua alocação na carteira com o preço do Bitcoin próximo ao gatilho de exposição, simplesmente faça
o seu rebalanceamento. Então, o que esperamos para a carteira HODL é uma semana desafiadora, uma semana volátil, onde a gente pode ver a nossa postura defensiva sendo ativada e desativada diversas vezes, com uma semana volátil que temos pela frente devido à divulgação de dados econômicos importantes, como a inflação de preços e serviços. Agora, criptomaníacos, vamos falar das movimentações referente à carteira trading. Lembrando que nós temos 3 operações de position trades e 2 de swing trade. Primeiro vamos falar sobre os position trades, que ainda segue respeitando nossa metodologia, nosso posicionamento, né, em relação às retrações de Fibonacci, protegendo ainda nos pontos de Fibo, onde nas últimas semanas nós tivemos uma consolidação, né, dos ativos nos pontos de retração, como nós estamos vendo em Litecoin nesse momento, e o nosso stop para Litecoin está levemente abaixo desse ponto aqui, ó, marcado com a linha rosa, abaixo desses pavis aqui, embaixo da retração de 0,618, tá? Então, fica aí a orientação para quem está querendo saber como está o nosso posicionamento em Litecoin. O mesmo vai servir para a Strax, né, que fez uma consolidação de fundo no ponto de retração de Fibo, começou um movimento ascendente e com essa confirmação de fundo nessa região, também temos um stop posicionado para Strax nesse nível marcado com a linha rosa. E para a Matic, um cenário parecido, onde ela chegou a cair abaixo da retração de Fibo, mas protegeu nesse nível conhecido aqui de junho e formou um fundo duplo nessa região, então o nosso stop também está abaixo desse nível para a Matic, ali perto dos 0,48 centavos de dólares. Então, seguimos posicionados nos ativos de position trade na carteira, e essas operações ainda seguem válida pelo fato dela estar respeitando a nossa metodologia e estratégia, ainda mantendo pontos de retração. Com isso, ainda esperamos movimentos ascendentes de médio prazo. Agora, falando sobre as movimentações de swing trade, são duas, uma movimentação em algo que segue trabalhando muito próximo ao nosso preço médio, ainda briga para consolidar nesse nível, onde o preço fez um processo de correção desse movimento aqui, respeitando o ponto de retração desse movimento de alta que levou até esse teste no dia 1º de outubro, a região do 0,10 centavos de dólar. Então, compramos fracionado próximo ao ponto de Fibo e ela ainda pode buscar mais um ponto de retração que está ali na casa do 0,95. Então, ainda podemos ver entradas acontecendo, tá, nesse ativo, dando oportunidade de a gente diminuir mais o nosso preço médio. Um cenário muito parecido para a LDO, compramos em um ponto de retração no movimento de um gráfico intradiário, nesse contexto, de que ela fez esse movimento de alta aqui, e ela vem consolidando ainda nesse patamar, né, próximo a esse ponto de Fibo, onde ela vem consolidando o fundo por aqui, formando uma lateralização nessa região, que vai desde o nível do $1,52 até $1,61, formando uma consolidação nesse nível importante de suporte. Então, o nosso stop para a LDO está abaixo da retração de 0,618, ali perto da casa do $1,50. Então, criptomaníacos, observe que nós estamos começando uma semana desafiadora, com o Bitcoin se aproximando de níveis de suportes importantes, que, se forem respeitados, tendem a trazer a continuação do movimento de alta, e um movimento que poderia levar o Bitcoin até acima dos $30 mil, com um viés muito interessante para os nossos posicionamentos dos nossos produtos. Por outro lado, se o Bitcoin não conseguir manter esses níveis com uma semana desafiadora aí devido a dados que podem trazer sinalizações de um contexto inflacionário ou não, se a gente vê rompimento desses níveis de suportes importantes de curto prazo, veremos uma correção mais acentuada. Com isso se concretizando, teremos muitas mudanças nas nossas carteiras, por isso que essa é uma semana que pede um acompanhamento mais próximo, que pede muita atenção, especialmente para você que não está utilizando de nossas automatizações. Qualquer dúvida, estamos à disposição no nosso suporte. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das nossas carteiras.